Conheça o novo Maker Studio e tenha infinitas possibilidades na palma da sua mão. Com a mais nova API de funções disponibilizada nesta versão, é possível realizar a manipulação de arquivos Word e Excel de forma rápida e prática, oferecendo assim uma experiência incrível para o usuário final. A seguir, será demonstrado algumas dessas funcionalidades, como criação de arquivos, preenchimento dos dados, manipulação do arquivo realizando a leitura do mesmo e a edição dessa informação, tanto para arquivo Word quanto para arquivo Excel, a criação dinâmica de tabelas e planilhas. Então, vamos à prática. Observem aqui que no meu sistema existe uma representação de dados em um componente, no componente tabela. Então, eu carrego aquela informação do meu sistema para esse componente e a partir dessas informações eu vou exportar esses dados para um arquivo Excel, criado de forma dinâmica, rápido e prático em apenas um clique. Observe que meu arquivo foi criado e eu tenho aqui as informações pertinentes àquele formulário. Observe que está uma tabela com todas aquelas informações. Só que também é possível realizar a leitura dessa informação. Ou seja, eu posso fazer leituras de arquivos Excel e trazer essas informações para o meu sistema. Então, a partir desse diretório que foi salvo, eu vou pedir para fazer a leitura e vou representar isso em uma tabela HTML. Observe que todas as minhas informações do meu arquivo foram carregadas para o meu sistema. Então, isso é um poder enorme para, por exemplo, planilhas, relatórios. Ou seja, você pode realizar cálculos a partir de uma nova inserção de dados no seu sistema. Infinitas possibilidades. Então, agora vamos editar uma informação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos abrir esse formulário aqui e preencher esses dados, né? Referente ao cadastro de um usuário. Só que estamos fazendo a sobreposição de uma informação. Ou seja, eu vou editar uma linha de um arquivo com essa nova informação no meu sistema. Ou seja, a partir dessa informação que será inserida, eu vou editar uma linha do meu arquivo. Ou seja, nesse exemplo, vamos editar aqui a linha 5. Observe que eu vou inserindo essas informações e ao final de todo o processo eu irei atualizar os dados. Então, essa é uma informação importante. Observe que o meu arquivo não precisa estar aberto para que essa alteração entre em vigor. Então, isso evita também aquele Ctrl+C, Ctrl+V, evita erros de inserção, né, do usuário, da pessoa que está manipulando essa informação. Então, vamos aqui inserindo as informações e vou atualizar a minha linha 5 do arquivo. Linha em branco é considerado também pela função, certo? Então, ao atualizar esses dados, observem que, consequentemente, a minha tabela com essas informações já foi representada aqui. Eu já tenho Maria José inserido. E lá no meu arquivo Excel armazenado naquele diretório, também essa informação já está salva. Ou seja, eu manipulei aquele arquivo sem a necessidade de que ele esteja aberto. Então, é uma praticidade muito grande. E com o Word, como é que funciona? São funcionalidades praticamente parecidas, só muda um pouco o contexto. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo um novo arquivo Word, certo? Em um diretório. E após a criação desse arquivo, eu vou fazer a inserção de um parágrafo. Então, essa inserção desse parágrafo poderia ser, por exemplo, um campo lá do seu relatório, um campo do que você quer inserir mesmo do formulário, né? Um campo de preenchimento, onde o usuário lá possa inserir uma observação e você salvar isso no seu arquivo. Podemos também realizar a exportação de uma tabela. Enfim, uma gama de possibilidades. Então, eu vou copiar aqui essa informação sobre a Softwell e vou inserir isso como um parágrafo naquele arquivo criado. Então, eu vou copiar, volto cá no meu sistema e insiro nesse campo parágrafo essa informação.
Vou mandar salvar o texto, parágrafo criado com sucesso, e observe que essa informação está aqui no meu arquivo. Só para reforçar novamente, observe que eu não precisei estar com esse arquivo aberto para que ele fosse editado. Bom, agora vamos sobrepor essa informação exportando os dados de uma fonte de dados diretamente para uma tabela lá no Word. Vamos criar uma tabela no Word de forma rápida e dinâmica, levando esses dados representados aqui. Então, observe que eu vou mandar aqui exportar a tabela. Quando for notificado, esses dados já foram sobrepostos, certo? E aqui o meu arquivo agora, a ficha cadastral, possui as informações daquele formulário. Aqueles dados daquela tabela estão aqui, inseridos no meu arquivo Word. Eu não posso somente fazer inserção, posso fazer a leitura também dessa informação. Então, como é que isso acontece? A gente passa a informação para o sistema de onde está aquele arquivo e vamos fazer a leitura desse arquivo no nosso sistema. Então, vamos carregar informações. Então, você pode ter um preenchimento, por exemplo, na prática, de um formulário já de forma dinâmica, trazendo campos que você precisa através de um arquivo. Você tem um arquivo Word, por exemplo, que é a sua matriz, e essa matriz vai ser carregada em um formulário, trazendo informações pertinentes àquele campo, ou melhor, àquele formulário. Observe que isso tudo foi trazido de forma dinâmica. Além dessas funcionalidades, temos o mala direta, que nada mais é que um arquivo matriz, como eu falei anteriormente, um modelo que você tenha de cadastro, por exemplo, nesse exemplo que a gente está fazendo, utilizamos uma ficha de cadastro, onde o usuário, por exemplo, vai ter informações. Então, eu tenho esse arquivo modelo, e a partir desse arquivo modelo, eu vou fazer a geração de um arquivo de saída. Ou seja, eu vou pegar aquele modelo, preencher meus dados, gerar um arquivo de saída e, consequentemente, o meu arquivo modelo continuará ali sem nenhuma alteração. Então, chamamos isso de mala direta. O texto foi atualizado com sucesso. Observem que meu arquivo de saída foi gerado aqui na pasta fichas com as minhas informações atualizadas, certo? Com informações do Maker Studio, informações fictícias. E o meu arquivo de origem, ou seja, o meu arquivo modelo, continua intacto, sem nenhuma alteração. Então, isso na prática também é um ganho bastante, é uma funcionalidade muito útil para quem gera relatórios, gera arquivos mensais, enfim, uma gama de possibilidades. Então, essa é a nova versão do Maker Studio, com algumas das funcionalidades demonstradas agora.